processo relativamente fácil de propagação, porque as plantas novas vão enraizar mesmo unidas à planta-mãe. A planta nova recebe nutriente e água da planta-mãe até que as raízes se formem. Este método da propagação sexual produz uma planta grande em um período relativamente curto de tempo, e é uma das melhores maneiras de propagar as plantas, que são difíceis de se propagar por outros métodos. Mergulhia ao ar livre é mais bem executado durante meses chuvosos e no verão, embora possa ser feito durante todas as estações do ano. As filiais do tamanho de um lápis, com aproximadamente 2 cm de diâmetro, são as melhores para mergulhia. Os galhos das plantas mães são enterrados em uma cova previamente preparada para recebê-la. Podem ser colocados fixadores para evitar que o galho se solte, pois ainda está ligado à planta mãe. A alporquia é usada geralmente para a propagação de plantas como figueiras, seringueiras, crótons, hibiscos, calhandra, oleandras, pândanos, camélias, azaleias e magnólias. A primeira etapa é remover as folhas e os galhos no membro selecionado em torno de 8 a 10 cm acima e abaixo do ponto onde a alporquia será feita. Este é um método que consiste em remover 1 a 3 folhas da casca do galho em anel, que vai ser a futura planta, com uma faca. A área ferida deve ser preenchida com um punhado de musgo úmido ou substrato, apertado para se fixar em torno do corte da haste. Amarrar o musgo ou substrato firmemente no lugar com plástico e amarrá-lo firmemente com fita adesiva ou veda rosca, ou mesmo com faixas de borracha acima e abaixo do substrato, para impedir o ressecamento. O substrato deve então ser coberto com papel de folha de alumínio para impedir que a radiação excessiva do sol transmita o calor sobre o plástico. Quando uma massa de raízes se formarem 1 mês a 1 ano, dependendo da espécie da planta e a época do ano, a filial mergulhada pode ser removida da planta mãe. Quando raízes forem visíveis através do plástico, a camada está pronta para a remoção. Os bulbos podem ser propagados removendo os bulbilhos pequenos que formam a base do bulbo da planta matriz. Devem ser colocados em sementeiras com solo rico e solto para o seu desenvolvimento. A umidade deve ser mantida constante para evitar que sequem. Muitos lírios podem ser multiplicados removendo as escamas do bulbo maduro. Deve-se desinfectar as escamas com fungicida para evitar contaminações e colocá-los em um meio de crescimento com umidade média em uma área protegida. A divisão de touceiras ou da planta é o corte ou a quebra da raiz da planta matriz em segmentos. Cada segmento deve ter pelo menos uma gema ou algumas raízes. Esses segmentos devem ser então replantados e crescem idênticas à planta matriz. A maioria das plantas perenes devem ser retiradas do solo e divididas quando começar a perder o vigor. Exemplos da propagação por divisão da planta-mãe são o confrei e a espada de São Jorge. Para propagar de forma correta, deve-se escavar com cuidado os solos em volta da planta, afrouxando as raízes e levantando a planta do solo. Cortar a raiz principal com pás, tesouras ou faca. Em alguns casos, os segmentos exteriores da planta podem ser removidos e replantados sem perturbar a planta. Um exemplo de divisão de touceiras é o capim-limão. As plantas tuberosas podem ser escavadas e levantadas e os tubérculos separados. Ao separar os tubérculos, cada um deve ter pelo menos uma gema. Temos como exemplo o iacon. Os rizomas crescem e desenvolvem as gemas ao longo do seu comprimento. Podem ser escavados e cortados nas seções onde cada uma contém pelo menos uma gema. É o caso do gengibre e do açafrão.